Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu resolvi fazer um vídeo que faz tempo que eu não faço, mas que eu gosto muito de fazer, que é a dobradinha, que é quando eu leio 2 livros de um mesmo autor e hoje eu resolvi compartilhar com vocês 2 leituras que eu fiz do Henry James. Eu li A Fera na Selva e Retrato de uma Senhora e eu simplesmente adorei. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês e talvez estimular vocês a conhecerem esse autor, caso ainda não conheçam. Isso porque eu andei dando uma olhadinha e pesquisando um pouco sobre o Henry James, inclusive no Brasil, e me parece que ele é um autor bastante conhecido, bastante comentado, elogiado, mas muito pouco lido no Brasil. O Henry James, eu vejo pela minha própria experiência, né? O Henry James nasceu em 1843, eu fiz umas anotações aqui bem rápidas, né? E ele viveu até os 73 anos, sendo que desses 73, ele viveu 40 na Europa, inclusive conseguindo a cidadania britânica no último ano de vida dele. Essa coisa dele viver entre 2 continentes, né? Ter vivido nos Estados Unidos e depois passado grande parte da vida na Europa, fez com que ele tivesse essa dupla visão do mundo, né, e das culturas, e isso vai aparecer na obra dele, inclusive numa das obras que eu li aqui, que eu vou comentar com vocês. Eu vou começar falando para vocês sobre A Fera na Selva, e mostrando essa edição aqui, que foi a edição que eu li, vou deixar na tela, é uma edição da Rocco, e que tem uma introdução belíssima do Fernando Sabino. E o Sabino divide aqui a obra do Henry James em 3 fases. Ele diz que a primeira tem como temática principal o conflito entre a mentalidade americana, principalmente o puritanismo da Nova Inglaterra, e a tolerância europeia. Tá vendo que eu falei para vocês sobre essa coisa de ter morado e conhecido a way of life, né, e a cultura dos 2 continentes? Isso iria refletir na obra dele, e inclusive numa das obras que eu vou discutir aqui, que é a grande representatividade, né, a grande representante, dessa fase, que é o Retrato de uma Senhora. Aí ele fala de uma segunda fase, né, que é a desilusão, né, de um homem de meia idade, porque o Henry James não, apesar de escrever muito, não estava conseguindo ser reconhecido, e ele reflete isso na obra dele. E aí ele vai dar um exemplo aqui de A Princesa Casamáxima e A Musa Trágica. Então são 2 obras que representam bem essa fase. E há uma terceira fase que decorreu, vou ler aqui, né, da sua determinação de escrever apenas para si mesmo e seu reduzido público. Os temas são cada vez mais impregnados da preocupação fundamental com o problema moral de opção entre o bem e o mal. E é aí que nós vamos ter 2 obras, uma que eu vou falar para vocês aqui, que é A Fera na Selva, e outra que eu vou mostrar no final do vídeo, que é uma outra obra que eu vou ler, porque eu já tenho aqui na minha mão. E do que se trata A Fera na Selva? Bom, A Fera na Selva vai discutir, nessas 90 e tantas páginas, basicamente o tema da vida desperdiçada, através do seu protagonista, que é o Henry Martyr, e da coadjuvante, que é a May Barton. Eles se reencontram num evento social, eles já haviam se conhecido na Itália anteriormente, e um tempo depois eles se reencontram e começam uma amizade muito profunda. Bom, vocês sabem que um texto de 96 páginas, qualquer coisa que eu falar, vocês podem considerar como spoiler. Só que, mesmo que vocês achem que eu estou dando um spoiler, vou me esforçar para não fazer isso, é um texto tão rico e que tem tantos meandros e tanta coisa para vocês explorarem, que eu posso falar o que for e eu não vou esgotar esse texto. A história em si, ela é muito simples, mas aquilo que está por trás, aquilo que ele discute no texto é o que realmente interessa. Esse é um daqueles textos que tem várias camadas. E em cada uma dessas camadas do texto, o autor vai discutir temas como a solidão, como as perdas,
que nós sofremos ao longo da vida, os fracassos, o existencialismo. O tema do existencialismo está muito presente no texto. Então, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o objetivo da vida? Se é que a vida tem objetivo, né? E o protagonista é alguém que fica o texto inteiro, né, ou seja, a vida toda dele, esperando que alguma coisa importante aconteça na sua vida. E esse tema também é um tema que a gente pode trazer para as nossas vidas, porque o que é que nós fazemos para que as coisas que a gente espera que aconteçam na nossa vida realmente aconteçam? Existe um movimento, né? Nós movimentamos a nossa vida de maneira que as coisas aconteçam, ou nós ficamos esperando, sentados, que essas coisas caiam do céu? Então esse é um tema muito interessante, muito profundo, que o Henry James disseca aqui nesse texto, gente. Acreditem em mim, é um texto curtinho, mas que tem muitas camadas, muitas discussões importantes aqui dentro. E outra coisa que eu gostei muito do texto, que o Henry James explora, inclusive no próprio título, né, que é com a fera na selva, é o simbolismo. O simbolismo da palavra fera, por exemplo, que muitas vezes significa ameaça, ou que outras vezes ela pode significar, dentro do texto, né, um desastre iminente, né, alguma coisa que está, uma ameaça, alguma coisa que está para acontecer. Então esse simbolismo também vocês vão encontrar no texto. E é isso que o texto deixa, uma das coisas que deixa o texto muito bonito. Percebem a riqueza desse texto, gente? E eu vou parar de falar dele, porque senão eu não vou parar. E a gente tem que conversar aqui sobre o retrato de uma senhora, que é um texto maravilhoso também. Mas ao contrário desse, A Fera na Selva, que tem 96 páginas, o retrato de uma senhora tem mais de 600 páginas. Pelo menos nessa edição que eu estou mostrando aí na tela para vocês, que é da Companhia de Bolso. Mas isso não significa nada, porque são 600 páginas que a gente lê com muito prazer, porque é um texto muito bem escrito. O Henry James descreve bastante, só que as descrições dele estão contextualizadas. E isso me lembrou muito o oposto, né, do John Steinbeck, porque o Steinbeck, no começo de carreira, por exemplo, ele escrevia livros que tinham aquelas descrições imensas, sabe? Aquele naturalismo, aquela minúcia, mas que não tinha nada a ver com o texto. Ele fazia a descrição longa e profunda, aí ele parava e começava a história. Aí ele parava e fazia mais uma descrição longa e profunda. Aí ele parava e continuava a história. Então aqui não. Aqui as descrições, tanto dos personagens, quanto do local, quanto do meio ambiente, quanto da sociedade, tudo isso está dentro do contexto. Então essas 600 páginas não são cansativas, muito pelo contrário. Elas todas fazem sentido, né? E aqui você vai conhecer a Isabel Archer, que é a protagonista. Ela é uma garota norte-americana que, muito jovenzinha, foi morar na Inglaterra com os tios, e aí ela se deparou com uma sociedade muito mais liberal, muito mais aberta do que a sociedade norte-americana onde ela vivia. Vocês lembram lá no começo que eu falei que ele viveu nesses dois mundos, então ele podia fazer essa comparação, e aí ele, nesse livro, deixa isso muito claro, né? Essa sociedade com a qual ela se depara e não estava preparada para isso. Mas ela é uma moça muito interessante, mas ela é muito interessante de uma maneira diferente do que a gente poderia esperar num romance da segunda metade do século XIX. Isso eu tô falando por quê? Porque eu comparei, né, e comparo essa personagem do Henry James com outras personagens femininas de outros escritores do século XIX. Então, por exemplo, uma personagem genérica da Jane Austen, que é do início do século XIX. São personagens idealizadas, no sentido weberiano mesmo, ou seja, são personagens que têm todas as características que uma personagem poderia ter. Então, todas as características positivas e negativas estão ali. Então, isso é idealizado, porque nenhum ser humano tem tudo aquilo.
né? E as personagens da Jane Austen, ainda que eu tenha lido muito pouco essa autora, tá? Porque não faz meu estilo. Me parecem assim, eu tô falando, gente, isso é uma opinião muito pessoal, vocês podem discordar, tá? E aí tem o outro tipo de personagem que vai para o outro extremo, personagens como Madame Bovary, por exemplo, né? Que me agrada muito mais, né? Porque são mais humanas. Mas, ao mesmo tempo, são personagens extremas também, né? A Isabel Archer não é assim. Ela é a garota que mora ao lado. Sabe aquela garota que podia ser a sua vizinha? Ela é bonita, sem ser extremamente bonita, maravilhosa, né? Ela é inteligente, sem ser um suprassumo, né? Ela tem as suas posses, né, financeiras, mas ela não é milionária. Então ela é muito humana, né? Ela tem fraquezas, ela erra, mas ela está o tempo inteiro tentando aprender e tentando tomar as suas próprias decisões. Ela é uma moçoila casadora, ela precisa casar, né, de alguma maneira, ela não acha isso, né? Mas tudo em torno dela faz com que ela precise casar para que ela tenha uma estabilidade econômica e social, né? Então ela vai tentar resolver isso. Ela erra, como eu falei, mas ela está o tempo inteiro procurando a sua própria identidade, né? Quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu quero aprender, eu quero conhecer, para depois tomar as minhas próprias decisões. Então, vocês aí que gostam de personagens femininas fortes, tenho certeza que vão gostar da Isabel, porque ela é muito forte, ela é muito marcante e ela é muito verdadeira e real, né? Assim como os outros personagens, gente. Eu gosto muito de autores que constroem bem seus personagens e o Henry James me parece ser esse tipo de autor. Nesses 2 livros, todos os personagens têm um fio psicológico, um fio de conduta muito bem construído, né? Então, eles todos se amarram muito bem, eles estão todos inseridos no seu contexto, né? Eles são todos frutos do seu ambiente, né? E do mundo em que vivem. Então, assim, são personagens muito fortes, muito bons. Eu gostei da construção que ele faz dos seus personagens, da construção, como eu já falei, do texto. Ele usa aqui muito menos simbologia, ele faz as discussões filosóficas, mas assim, muito menos profundas, tá? Ali, na Fera na Selva, é um texto com muito mais camadas do que este aqui. Este aqui é um romance, mas ainda assim é um romance que não é superficial, é um romance que discute várias situações e características da sociedade da segunda metade do século XIX e principalmente das mulheres, tá? E dessa mulher, que tenho certeza que vocês vão gostar, que é a Isabel. E de novo chega, porque eu não paro de falar. E eu quero, antes de ir embora, mostrar para vocês o livro lá do início que eu falei que eu já tenho, que é esse aqui, The Ambassadors, que é da mesma fase de A Fera na Selva, a fase que ele estava escrevendo para as pessoas que já o liam, já o conheciam, e para ele mesmo. Esse livro aqui eu comprei usado e eu encontrei esse outro, The American, esse eu não sei mesmo se tem em português, dessa coleção maravilhosa que eu adoro, que é Oxford Words Classics. E esse aqui, que é um livro que eu tenho faz tempo, eu trouxe inclusive, acho que da Califórnia, quando eu trabalhava como voluntária da biblioteca, eu ganhei, que é essa biografia do Henry James, do Leon Edel, ou Edel, não sei a pronúncia, também não sei se é uma biografia boa, se é conhecida, não sei, eu ganhei, e aí tá aqui, eu pretendo ler, mas eu tenho problemas com biografia, porque eu demoro muito para ler, mais do que o normal, que eu já demoro. Essa aqui tem 700 páginas, mas eu pretendo ler mais do Henry James. Vocês perceberam que eu gostei, que eu gostaria que quem
já leu essas que eu falei ou outras obras desse autor, comentem aqui, deem as suas sugestões, né, de próximas leituras para mim sobre esse autor. E é isso, espero que vocês tenham gostado e boa semana para vocês.